Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nessa noite. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou no Maranhão. Eu vim de um lugar que estava muito frio, por isso que eu estou de casaco, né? Não achem estranho. Mas, pela graça do nosso Senhor Jesus, que o Senhor hoje, nessa noite, possa falar poderosamente aos nossos corações. Nós vamos falar hoje de um assunto extremamente importante para nós como adventistas do sétimo dia. E eu peço que tudo que nós vamos falar aqui, você pegue sua Bíblia aí, anote, né? Para que você possa se lembrar de tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Bom, nós vamos fazer mais uma oração para a gente iniciar, mas eu queria dizer aos irmãos uma coisa que tem que ser lembrado desde o início. O Espírito de Profecia diz que o alto clamor já começou na revelação da justiça de Cristo. Então veja só, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim: eu quero participar do alto clamor. Quando vier o tempo do alto clamor, eu quero estar ali para dar essa mensagem. Mas queridos, o alto clamor, o tempo do alto clamor já iniciou desde 1888. Nós não vamos entrar na história hoje, nós vamos direto para as Escrituras para a gente ver alguns detalhes, mas ao longo da mensagem nós vamos falar um pouco sobre essa situação do alto clamor que já começou. Vamos deixar nossas Bíblias abertas em Romanos capítulo 7 e nós vamos fazer uma oração para que a gente possa compreender a mensagem do Senhor. Romanos capítulo 7. O que nós vamos falar é de suma importância para nós compreendermos, principalmente nós que somos jovens também. Romanos capítulo 7. Vamos fazer uma oração? Aqueles que puderem se colocar de joelhos. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder estar aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavras que procedem direto do trono da graça. Pedimos que o Espírito Santo, Pai, abra nosso entendimento para as Escrituras, Senhor. Está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Que essa promessa se cumpra nessa noite, Senhor, no nosso povo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui e que o Espírito Santo dê, Senhor, a cada um de nós uma experiência viva nessa noite. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Romanos 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então veja só, nós vamos estudar esse capítulo 7, o 7 e o 8, e nós vamos entender alguns detalhes em relação a esse capítulo. Veja só, no capítulo 7, a Bíblia apresenta a relação entre marido e mulher. Só que por que ele apresenta essa relação entre marido e mulher? Por quê? A Bíblia vai mostrar que nós estávamos casados com o quê? Olha o verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Queridos, vamos entender alguns detalhes para a gente já começar a entender esse capítulo desde o início. Veja só, a Bíblia diz que não é possível, veja só, quando você tem um casamento, as duas pessoas que se uniram em casamento, elas estão ligadas a vida inteira, sim ou não? Só tem duas coisas que podem separar um casamento diante de Deus. Quais são as duas coisas que podem separar duas pessoas?
Adultério, né? Está lá em Mateus capítulo 5, relações sexuais ilícitas e morte. Então, diante de Deus, duas pessoas só podem se separar se houver adultério ou morte. Então, agora o apóstolo Paulo, ele vai justamente usar essa figura do casamento para mostrar a nossa relação com o pecado e a nossa relação com Cristo. Por quê? Porque veja que a Bíblia está dizendo aqui que enquanto o marido vive, a mulher não pode se tornar esposa de outro. Então, o que ele está dizendo com isso? Olha o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Então veja só, imagine o seguinte, Cristo, quando ele chega na vida de uma pessoa, aquela pessoa, biblicamente, ela está unida ao pecado. Então, aquela pessoa, quando ela nasceu em Adão e ela pecou, seja qual foi o tipo de pecado na vida dela, ela se casou com o pecado. Só que Cristo não pode chegar na vida dessa pessoa e falar assim: olha, você quer casar comigo? Eu quero ser um com você. Você aceita? A pessoa não pode simplesmente dizer: ah, eu quero, se ela ainda está ligada ao pecado. O que tem que haver então? A Bíblia diz, tem que haver uma morte. Para você se desligar do pecado e se unir a Cristo, a Bíblia diz que deve haver uma morte para o pecado. Então não tem como eu ser esposa do pecado e ser esposa de Cristo. Cristo, quando ele vai chamar uma pessoa, ele propõe uma morte. E que morte é essa? A morte para o seu próprio eu. A morte para a sua própria carne. Foi isso que Jesus, em João capítulo 3, nós vamos explicar isso de forma prática no nosso dia a dia. Nós vamos entender o que está escrito e vamos tirar do texto e trazer para a realidade do seu dia a dia aqui, do nosso dia a dia. Quando em João capítulo 3, Jesus estava conversando com Nicodemos, alguém aqui já leu o livro Desejado de Todas as Nações? Maravilha, muito bem, louvado seja Deus. Você vai lembrar ali, que ali é comentado também, que quando Nicodemos foi à noite para conversar com Jesus, Nicodemos queria debater teologia com Jesus. Então Nicodemos foi cheio de si e foi debater com Jesus sobre teologia. E quando ele chegou já de início para conversar com Jesus sobre teologia, Jesus olhou para ele e falou assim, ó: em verdade vos digo. Quem lembra qual foi a frase de Jesus? Exatamente. Se você não nascer de novo, Jesus usa duas frases. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino e você não pode o quê? Entrar no reino. Então nós precisamos entender o que é isso de forma prática. Nós precisamos começar a entender as Escrituras de uma forma que você consiga olhar para isso aqui e não ser apenas letra morta. Isso tem que sair do papel, tem que ser uma realidade viva no seu dia a dia. Então vem cá, imagine o seguinte: o que significa então que a Bíblia está dizendo que eu estava casado com o pecado e agora eu preciso morrer para o pecado? Esse morrer para o pecado, queridos, é a mesma coisa que nascer de novo. Ou seja, quando você nasce de novo, a sua velha vida acaba. Mas como é que isso acontece? Como é que eu posso hoje... Imagine que alguém chega aqui na igreja nessa noite e fala assim: irmão, me falaram sobre Jesus e falaram que eu preciso nascer de novo e eu preciso morrer para o pecado. Eu quero morrer para o pecado. Como é que faz isso? Como é que morre para o pecado? Como é que eu posso efetivamente viver para Jesus? Como que faz isso? Eu quero viver uma nova vida. Ou até mesmo, imagine alguém que está na igreja há 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas ainda não descobriu como finalmente vencer o pecado. Pode ser que tenha pessoas que estão na igreja há tantos anos, mas ainda vivem a mesma luta. Por exemplo, digamos que há 15 anos atrás, eu me batizei na igreja adventista, mas eu tinha o hábito de mentir para as pessoas. 15 anos se passam e ainda está lá o pecado da mentira na minha vida. E alguém chega para você nessa noite e fala assim: não, fique tranquilo, meu irmão.
Tem pecados que você só vai vencer quando Jesus voltar. Mas anote aí, por favor, Primeiros Escritos, página 71. O Espírito de Profecia diz assim, ó, pode anotar aí, Primeiros Escritos 71. O Espírito de Profecia diz assim, ó, que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista de um Deus santo no tempo da angústia, sem o intercessor no santuário. O que é que significa isso? Antes da volta de Jesus, pergunta, onde Jesus está nesse momento agora? Nós estamos aqui na igreja, mas Jesus está fazendo o que agora nessa hora no céu? Ele está intercedendo. Em que lugar específico do céu? No Santo dos Santos, ou no Santíssimo. E onde ele está? Ele está diante de quê? Da Arca da Aliança. E o que é que Jesus faz diante dessa arca? Ele ministra o seu próprio sangue em favor do pecador arrependido, ok? Mas digamos que, enquanto Jesus está ali, há tempo de graça para mim e para você nessa noite, sim ou não? Há. Mas Jesus vai ficar no santuário até quando? Apocalipse capítulo 16 fala do período das pragas. E quando vierem as pragas, o Espírito de Profecia diz que enquanto Jesus está no santuário, as pragas não podem descer sobre a terra. Então, quando começarem as pragas, é sinal de que Jesus já fez o quê? Já saiu do santuário. Agora imagine que você está na igreja e você passa 1 ano, 2, 3, 5, 10 e você continua praticando o pecado da mentira. E alguém lhe disse que você pode continuar mentindo porque você vai vencer só quando Jesus voltar. Agora eu te pergunto, se antes das pragas Jesus Cristo vai sair do santuário, ele sair do santuário significa o quê? Acabou a intercessão. Então digamos que Jesus saiu do santuário e no grande conflito fala que no dia que ele sair, a humanidade vai continuar trabalhando, as pessoas vão ir para os seus trabalhos, vão continuar estudando, eles não vão saber que Jesus saiu do santuário. Então a vida vai continuar aparentemente normal, assim como Sodoma e Gomorra. Quantos já viram um relato da história de Sodoma e Gomorra? Diz que o sol despontava em Sodoma e Gomorra, prenunciando mais um dia maravilhoso. Então, quando eles acordaram de manhã, que eles viram aquele solzão bonito, eles pensaram, vamos continuar nossa vida de pecado. Mas, mal sabiam eles que aquele dia era o dia que eles seriam visitados com fogo do céu. Da mesma forma, queridos, antes de começar as pragas, Jesus Cristo vai sair do santuário. E se ele sair do santuário, não há mais intercessão. Agora imagine que, digamos que Jesus sai do santuário nessa noite. Chega amanhã de manhã, alguém vem me contar alguma coisa e tal, eu vou lá e minto. Se eu praticar o pecado da mentira, e Jesus já saiu do santuário, ainda que eu me prostre de joelhos e chore, bata no meu coração, Senhor, me perdoa, por favor, me perdoa. Tem alguém dentro do santuário? Não. Ou seja, se os pecados em minha vida continuam sendo uma realidade, se Jesus sai do santuário e eu não deixei esses pecados para trás, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ter que defrontar as pragas com pecado em minha vida. Então, meus amados, quando é que nós precisamos vencer o pecado? Agora. Mas como que faz isso? Como que eu posso viver uma vida cristã vitoriosa? Como que nós passaremos um tempo de angústia que a gente nem sabe quanto tempo é, sem transgredir nenhum dos mandamentos? É possível isso? Como que isso é possível? A palavra de Deus diz, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós vamos ver exatamente essa realidade dentro do livro de Romanos. E você vai ver que coisa gloriosa que a Bíblia apresenta sobre o Evangelho. E vocês vão ver, queridos, que o Evangelho que é apresentado para nós, que nós devemos levar ao mundo, a terceira mensagem angélica, ela é completamente diferente
deste outro evangelho que é pregado mundo afora. Porque existe um evangelho sendo pregado no mundo que diz assim, ó, você pode continuar nos seus pecados, não somente aceite Jesus. É normal, todo mundo peca. E é assim mesmo, sabe? Vai ter pecados que você vai largar, vai ter pecados que você não vai... Isso é um falso evangelho, queridos. O evangelho de Jesus Cristo, ele purifica completamente. Já imaginou, digamos, duas pessoas aqui estão, uma comete o pecado do adultério e outra comete o pecado do assassinato. Aí Jesus aparece nas nuvens do céu e fala assim, eu vou levar você que adulterou, mas você que assassinou, não. Você consegue imaginar isso? Não, queridos. É impossível isso. Antes de Jesus voltar, o que é que está acontecendo no céu nesse momento? Um juízo investigativo. Como na parábola das bodas. Jesus mandou chamar todo mundo, chama todo mundo. Mas quando eles vieram para as bodas, o que é que o rei foi fazer? O rei foi inspecionar quem estava com as vestes. E vestes na Bíblia representam o quê? Caráter. Então, por mais que Deus chamou todo mundo, quando ia começar a festa, ele falou, peraí, eu chamei todo mundo, eu dei a veste para todo mundo, mas eu quero ver quem realmente está com essas vestes. Quem foi purificado realmente pelo sangue do Cordeiro? E quem não estava purificado com as vestes do Cordeiro, Deus falou o quê? Amarrai-o e lançai-o fora. É isso que vai acontecer conosco, queridos, se nós não estivermos com as nossas vestes alvas pelo sangue do Cordeiro. Então a Bíblia apresenta em Romanos 7 uma condição, a condição de alguém que está preso ao pecado e precisa ser liberto por Jesus Cristo. Mas agora, olha só, o que significa na prática ser preso ao pecado? Você vai ver agora, vamos ler aqui em Romanos 7, vamos ler aqui, ó, o verso 14. Você vai entender agora nas Escrituras o que é a vida de alguém que está preso ou casado com o pecado. Você vai ver o que é estar casado com o pecado na prática. Se você lê isso aqui e você vê que isso aqui está acontecendo com você, Jesus está te mostrando que você ainda precisa ser liberto do pecado. Veja só, Romanos capítulo 7, verso 14, diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então o que está? Olha o relato que está dizendo aqui. A pessoa está dizendo assim, ó, eu sei o que é bom, sei o caminho correto, quero fazer o que é certo, mas quando eu me deparo com a minha prática, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que eu sei que é errado. E eu até sei o que é errado, e eu não quero fazer o errado, mas quando eu vou para a minha prática, tá eu lá fazendo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui no capítulo 7? Essa é a condição de alguém casado com o pecado. Quer fazer o certo, sabe o que é certo, às vezes desde pequeno foi ensinado a fazer o certo, mas só faz o errado. Às vezes sabe que é errado, mas dentro de si sente uma vontade de fazer aquilo ali. O que é isso? Isso, queridos, na prática é chamado de casamento com o pecado, ou seja, o pecado dentro da pessoa vive, está vivo, é algo que comanda a pessoa por dentro, e ela não consegue se desligar daquilo, porque ela diz assim, está dentro de mim, eu não consigo, eu até sei o que é correto, mas eu não consigo, quem vai me livrar disso? Como que eu me livro disso? É isso que está acontecendo aqui. Vamos continuar aqui, diz assim, ó, verso 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Você entende então que o pecado é uma coisa real, queridos? O pecado está lá dentro. Então a pessoa está sentindo assim, ó, eu sei o que é correto, eu conheço os mandamentos, sei qual é o caminho de Deus, mas dentro de mim existe uma força que me impele a fazer o que é errado. E eu sei que é errado, mas eu não consigo não fazer. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele diz assim, como que eu vou parar de fazer isso? Eu sei que é errado, mas quando chega na hora da prática eu não consigo. Existe algo dentro de mim que me força. Isso é uma escravidão, queridos.
Isso é estar casado com o pecado. Na Bíblia, a Bíblia te mostra claramente o que é ser um escravo do pecado. João capítulo 8, verso 34, Jesus diz assim, ó: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por que escravo? Porque o pecado diz faça e você não consegue não fazer. Isso é escravidão. Vamos continuar para você ver aqui. Continua aqui, vamos ver aqui. Verso 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo o quê? Realizar o bem, eu não consigo efetuar. Então, ou seja, nós estamos falando aqui de uma condição onde dentro da pessoa, ela sabe o que é correto. Eu sei o que é bom, sei como fazer o bem, eu entendo, eu já tomei estudo bíblico, eu conheço o caminho da verdade, mas assim, quando chega no meu dia a dia, não vai, aquilo não avança. Não consigo. Não sinto prazer nas coisas de Deus. Eu até quero ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, sim ou não? Mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Dentro de mim, essa é a condição do que está acontecendo aqui, né? Dentro de mim eu não sinto vontade de ler a Bíblia. As pessoas me dizem, ó, tem que ler a Bíblia, tem que ler os livros de Ellen White, tem que orar, mas eu não quero. É isso que está acontecendo aqui. Uma condição de casamento com o pecado. Se você está sentindo que o que nós estamos falando aqui é uma realidade na sua vida, Deus, o Espírito Santo está te mostrando nesta noite que ainda há laços com o pecado na sua vida. Mas nesta noite nós vamos ver como encontrar a verdadeira libertação. Você vai ver como que sai dessa situação. Veja só, vamos continuar aqui, o verso 19, diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Agora olha o verso 23. Por favor, se você estiver anotando, eu peço que você grife aí uma parte. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Por favor, grife essa frase aí, ó. Lei do pecado. Verso 23. Grife aí, por favor, porque essa frase é muito importante, porque ele resume toda essa história do capítulo 7. Ele está dizendo que essa realidade de querer fazer o certo, mas não conseguir, e não querer fazer o errado, mas ir lá e fazer, a Bíblia chama isso de lei do pecado. Ok. Então, aqueles que estão debaixo da lei do pecado, eles estão nesta condição. Eles querem fazer, eles até sabem o que é correto, mas quando são colocados em situações de tentação, a tentação sempre sobrepuja essas pessoas. Então, elas ainda não conseguiram ver como está acima da tentação. E hoje, principalmente para os jovens nessa geração, Satanás ele tem trabalhado de que forma? Através da sensualidade, pornografia. Quantas coisas Satanás tem feito na vida dos jovens? Né? E várias outras coisas também. Então, Satanás ele também tem tentado cada vez mais as pessoas no pecado da mentira. Então, veja só, como que eu vou chegar ao dia de quando vier a tentação, em vez daquela força que está em mim, me impelir para ela e eu pecar, como que vai chegar um momento que eu vou olhar para a tentação e eu vou estar acima dela? Como que acontece isso? De onde vem essa vitória? Como que isso acontece? Veja só. Tem algo glorioso para a gente ver. Eu só ver o tempo. Pra não... Onde é que tem relógio aqui? É até que horas, minha irmã? Só para eu ter uma noção aqui. Até meia-noite, glória a Deus. Olha só. Então, nós estamos vendo que essa condição é de alguém que está debaixo de quê? Da lei do pecado. Agora olha o verso 24. Olha o verso 24. Diz assim, ó. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele pergunta isso, o corpo dessa morte? Porque no capítulo 6, veja aí o capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6, diz assim, ó. Sabendo isso,
que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, quando a Bíblia fala o corpo desta morte, é a mesma coisa que corpo do pecado, porque a Bíblia fala que o aguilhão da morte é o pecado. Então, corpo de morte é um corpo de pecado, ou seja, é uma pessoa que vive em escravidão do pecado. Ou seja, o corpo dela em si mesmo é pecado. A vida dela se tornou o próprio pecado. Por quê? Porque ela está casada com o pecado, ela é uma com o pecado. Então o pecado diz, faça isso, ela vai lá e faz. Entendeu? Ou seja, é uma força que está dentro dela, impelindo ela sempre a fazer o errado. Então ele pergunta, miserável homem que sou, estou debaixo dessa lei do pecado, não consigo fazer o que é correto, eu já estou há anos entendendo o caminho da verdade e continuo praticando as mesmas coisas que até mesmo antes de eu entrar na igreja eu fazia. E ele pergunta, quem me livrará dessa condição? E aí vem o verso 25 que diz assim, ó, dou graças a Deus, por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Agora, quando você termina o capítulo 7, ele termina se lamentando, porque embora ele dê graças, ele diz, olha, graças a Deus por Jesus Cristo. Mas ele perguntou, como que eu vou ser liberto dessa situação? Como que eu saio disso? Olha o verso 1. Como é que eu saio daquela situação de mesmo na igreja, há anos, alguém me fala uma coisa que eu não gostei, já sobe aquela ira por dentro? Ou às vezes nem sobe só a ira por dentro, mas eu já revido falando coisa que não devia. Será que isso deve existir em alguém que é semelhante a Cristo? Jesus Cristo, quando ele estava ali sendo julgado, que ele estava sentado diante dos soldados, Jesus Cristo falou assim, ele estava conversando, né? As pessoas estavam falando coisas, Jesus deu uma resposta, o soldado achou que Jesus não foi correto na resposta, o soldado poderia ter dito, olha, você não foi correto na resposta, poderia ou poderia ter dito isso, só isso. Foi assim que o soldado fez com Jesus? O que o soldado fez? Um tapa forte, imagina um braço daquele de um soldado romano, no rosto de Jesus. Tinha motivo para tomar aquele tapa? Jesus fez por merecer aquele tapa? Não. Mas quando o soldado deu um tapa no rosto de Jesus com toda a força, você acha que dentro de Jesus, ele olhou para aquele desgraçado, ó, eu vou ficar quieto aqui, mas se eu pudesse eu lhe matava, você acha que Jesus ficou assim por dentro? Não. E por que a gente fica assim? Por que a gente fica assim dessa forma? Por que quando alguém se coloca contrário a nós, alguém já viu um livro chamado Que Farei para Herdar a Vida Eterna? Ali tem uma citação da irmã White poderosíssima que diz assim, ó, você quer saber se você é convertido ou não? Imagine se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, vamos medir aqui para ver se você está convertido ou não, tem um termômetro aqui, ó. Deus já revelou qual é o termômetro, sabe qual é? O Espírito de profecia diz assim, ó, quando as situações vão contrárias ao que você pensa, ou quando alguém lhe atravessa, ou seja, não faz o que você quer, aí ela diz assim, ó, o espírito que você manifesta nessas ocasiões mostra qual espírito lhe rege. Aí você está dentro de casa com alguém, fulano fez uma coisa que não foi do seu agrado, não foi da forma que você pensou, você aí demonstra qual espírito te rege. É assim, queridos. É dentro de casa. Não é só na igreja. É no dia a dia, no trabalho. Quando o fulano vem e faz uma coisa que você acha errado. Quando não vai de acordo com o que você pensou que deveria ser. Como é a forma que você reage? Como é que você se apresenta diante da pessoa? Porque a forma como você reage, diante dos anjos, você está dizendo, olha aqui quem está dentro de mim. O Espírito de profecia diz que quando você fala palavras, digamos, você se chateou com alguém, ficou irado, se você falar palavras iradas, ela diz que é a mesma coisa de você se curvar diante de Satanás e apresentar uma oferta para ele. Você percebe que forte isso?
Quantas vezes nós estamos louvando ao Senhor e daqui a pouco estamos apresentando uma oferta para Satanás? Então, queridos, nossa situação é desesperadora. Nós precisamos, para ontem, saber como se livrar disso. Por que o meu temperamento ainda é assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu olho para as coisas e vejo com olhos maus? Como que eu vou alcançar a pureza de coração? Quantos estão naquela condição que a Bíblia fala de olhos de adultério? Olhos de sensualidade? Como que se livra disso? Como que isso sai da nossa mente, do nosso coração? Como que faz isso? É justamente o que nós precisamos aprender. Porque se nós não aprendermos isso, nós vamos continuar ouvindo mensagens após mensagens, mensagens após mensagens, e nós vamos apenas, como diz Romanos capítulo 2, entesourar a ira para nós mesmos. Porque se eu ouço cada vez mais mensagens e aquilo não me transforma, a minha condição é igual a de um demônio. Porque a Bíblia diz que os demônios, eles creem em Deus. Creem ou não creem? Creem. Os demônios conhecem a Bíblia ou não conhecem? Mas qual é a diferença entre a fé de Jesus e a fé dos demônios? Os demônios creem, só que eles não vivem o que está escrito. Então, se eu e você cremos na palavra, vamos para a igreja, ouvimos pregações e não vivemos, qual é a diferença entre nós e os demônios? Nenhuma. Então, nós precisamos deixar essa vida de pecado para trás, mas a questão é, como que faz isso? E é justamente agora que a gente precisa ler. Vamos abrir o capítulo 8 agora. E agora sim, queridos, nós vamos perceber como que isso acontece. Deus seja magnificado. Olha só, capítulo 8, verso 1, diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui está uma chave espiritual gigantesca. Veja só, quando a Bíblia fala da lei de Deus, que lei é essa? Os 10 mandamentos. A gente sabe que de vez em quando no Novo Testamento aparece ali o Pentateuco com a palavra lei. Mas em síntese, a lei de Deus são 10 mandamentos, sim ou não? Sim. Mas você vê os 10 mandamentos em Romanos capítulo 7 sendo chamados de lei do pecado. E do nada no capítulo 8 não aparece mais a palavra lei do pecado. Olha o que o verso 2 diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de que lei? Olha que coisa fantástica. Os 10 mandamentos continuam os mesmos. Imagine que eles estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas, quando eu estava na carne, quando eu olhava para os 10 mandamentos, os 10 mandamentos me diziam assim, ó: não matarás. Aí eu olhava para eles e falava assim: tá bom, como eu sou cristão, Deus está falando para não matar, eu não vou matar. Só que Jesus, ele disse que não matarás, ele envolve muito mais do que você chegar e tirar a vida da pessoa. Envolve o quê? Quando você fala mal da pessoa por trás, você está matando a pessoa. Quando você desconsidera uma pessoa, você está matando ela. Então, quando Jesus ele veio para o Sermão do Monte, ele ampliou o sentido dos mandamentos. Então, os 10 mandamentos eles são muito mais profundos do que apenas aquelas letras. Jesus disse: olha, a lei é espiritual. Então, para você entender a lei, você precisa ser uma pessoa espiritual. Então, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, antes ele era chamado de lei do pecado. Por quê? Porque ele mandava fazer algo, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo guardar os mandamentos na plenitude. Não tem como. Então, ou seja, a lei está fora de mim. Olha que tremendo isso, olha que fantástico isso. A lei está fora. Os 10 mandamentos estão lá. Eu estou olhando para os 10 mandamentos e digo: olha, eu até quero fazer. Eu até acho bonito isso, não matarás. Não posso falar mal do meu irmão, mas quando eu tenho a oportunidade, estou falando mal dos outros. Por quê? Porque eu olho para a lei e a lei está fora de mim. A lei está me mandando fazer uma coisa que eu não quero fazer. Eu até acho legal, mas não procede de dentro de mim. Aí de repente, a Bíblia diz assim, ó: quem está em Cristo Jesus, aquela lei que era a lei do pecado se torna a lei do quê?
do Espírito de vida em Cristo Jesus. Como é que... Mas assim, tudo bem, a gente está começando a enxergar o que está escrito na palavra, mas como é que eu trago isso de uma forma para não ser algo abstrato? Como é que eu posso pegar com minha mão e trazer isso para a minha vida, para o meu coração? Vamos entender isso, veja só. Se você pegar um livro chamado Estudo sobre Fé, é de 2 mensageiros que a irmã White fala que Deus enviou para a Igreja Adventista em 1888. E ela fala que essa mensagem, que é a mensagem de 1888, é a mensagem que todo adventista precisa entender, porque essa é a mensagem que vai fazer com que o mundo seja alcançado em poucos dias. Então, se vocês puderem estudar, cheguem em casa, comece a pesquisar assim, a mensagem de 1888, vocês vão ver. Tem um dos livros que traz essa mensagem chamado Estudo sobre Fé. Eu vou resumir aqui para a gente começar a vislumbrar isso. Ali nesse livro, ele mostra para a gente o que é fé na prática. Porque fé, muitas vezes para a gente, é algo muito abstrato. Quer ver um exemplo? Tem coisas que as pessoas acham que é fé, mas não é fé. Vou dar um exemplo. Digamos que você está querendo passar na faculdade. Ou então você tem um filho que quer passar na faculdade e está estudando bastante. Aí você chega para alguém e fala assim, eu tenho fé que meu filho vai passar na faculdade. Será que isso é fé? Ou você é uma pessoa positiva? Porque o que é fé biblicamente? Se você for lembrar da definição de Hebreus 11, a Bíblia fala assim, fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aí depois de todo o capítulo ele mostra várias pessoas que tiveram fé. Mas agora eu vou dar uma definição que é mais fácil no sentido de trazer para a prática. Está no livro Estudo sobre Fé, página 20 e página 21. Ele diz assim, fé é crer que a palavra de Deus cria ou realiza aquilo que ela mesma diz. Todos entenderam isso? Eu vou repetir. Fé é crer que a palavra de Deus cria, realiza as coisas que ela própria diz. Meu irmão, você pode trazer isso para a prática? A primeira página da Bíblia, em Gênesis 1, apresenta um Deus que diz assim, haja luz. Aí ele vai lá, botar a mão para fazer a luz. É isso que a Bíblia diz? Quando a Bíblia diz que ele pronunciou a frase haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Precisou Deus ir botar a mão para mexer, para pegar matéria-prima, para criar luz? Não, ele ficou parado e falou o quê? Haja luz? E houve luz. Para fazer as árvores, Deus precisou chegar e formar um tronco, e aí botar a mão assim, deixa eu formar aqui a manga. Precisou? Não. O que foi que ele disse? Que a terra produz a erva que dê semente. E só no próprio ato de ele falar, o que a Bíblia fala que aconteceu? Aquilo foi produzido. Então o que significa isso? Quando Deus fala qualquer coisa, aquilo que ele fala é criado. Vocês estão começando a entender isso? Então, a palavra, por isso que Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que viva? Porque, queridos, ela não é só uma letra morta. O que fala aqui acontece de verdade. E qual é o elemento que tira do texto e traz para a realidade? A fé. A sua fé tira o que está escrito e joga para a sua realidade. Então, se você começar a entender isso, olhe para os 10 mandamentos então. Peraí, haja luz, houve luz. Quando você começa a ter uma intimidade com o Senhor e você começa a entender que a palavra de Deus é viva, se Deus chega para você e fala assim, meu filho, não matarás. Se você entende que quando ele fala, o que ele fala acontece, qual vai ser a sua reação diante da lei agora? Não vai ser mais, Senhor, tá bom, o Senhor está falando, eu vou ter que fazer. Mas a própria palavra que está ali dizendo que você não vai fazer, ela própria vai produzir em você isso. Então você precisa ter fé nessa palavra. Percebe? Então quando a Bíblia fala assim, lembra-te do dia de sábado, por que muitas vezes a gente só lembra do sábado quando está quase perto do pôr do sol? Porque quase nunca a gente consegue estar pronto para o sábado 2 horas antes, como a Ellen White fala. Porque a gente quase não lembra do sábado durante a semana. Mas se eu leio a palavra e a palavra me diz, você vai se lembrar? Amém, Senhor, que assim seja. E aquela lei que antes era uma lei fora de você,
você está recebendo essa palavra dentro de você por meio da fé. Você entende a diferença? Então, quando você olha para isso, se você está entendendo então que essa lei, o que a Bíblia está dizendo é que quem está em Cristo Jesus, quem tem intimidade com Cristo Jesus, quem vai tendo intimidade com a palavra entra e cria tudo aquilo. Quando você entende isso, que você vai olhar os evangelhos, você só vai ver várias histórias mostrando exatamente isso. Vou dar um exemplo. Mateus capítulo 8. Jesus está no monte, ele desce. No que ele desce do monte, um leproso chega para ele e fala assim: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Qual era a doença daquele homem? Lepra. Lepra, até hoje, 2024, para curar uma lepra, como é que se faz? É um processo demorado. Existem remédios e mais remédios, tratamentos e mais tratamentos. Quando Jesus estava descendo no monte cheio do Espírito Santo, ele falou: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus disse: quero ser limpo. O que é que a Bíblia fala que aconteceu? Imediatamente ele foi limpo. Por quê? Porque ele entendeu que a palavra pronunciada era para ele, e a fé dele tirou o que era apenas uma palavra morta e trouxe para a realidade dele, e ele foi curado. Ou seja, só que a palavra que Jesus disse para ele, você pode dizer: foi para ele, para mim não. Não. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe o que isso significa? Quando Deus fala algo, ele não precisa repetir. A própria frase falada é sustentada eternamente. Por exemplo, para a gente entrar nessa igreja aqui, para a gente ver tudo aqui, não teve que ligar as lâmpadas? Mas essa luz que está irradiando aqui, por que existe luz até hoje? Deus precisou vir pessoalmente falar: haja luz aqui? Não, porque ele falou isso há quase 6 mil anos atrás, mas até hoje a luz está lá. Por exemplo, alguém aqui já acordou de manhã cedo ou já foi dormir ansioso se amanhã o mar vai estar seco? Eu tenho que dormir cedo porque vai que amanhã o mar seca. Alguém já teve essa preocupação aqui? Alguém já teve a preocupação de quando está dando 5:30 da tarde, correr para a janela para falar: tomara que a lua apareça hoje, vai que ela não aparece. Se a lua não aparecer hoje eu estou frito. Alguém já fez isso? Ou acordou 5 horas da manhã, tudo escuro, e ficou ansioso, suando, tendo que tomar um banho porque está com medo do sol não sair. Alguém já fez isso aqui? Por que ninguém faz isso? Sabe por quê? Porque dentro de nós, lá dentro, o próprio ser humano entende que não tem como o sol cair. Mas sabe por que não tem como o sol cair, queridos? Porque em apenas um dia, Deus disse assim: você vai ficar aqui e a lua vai ficar aqui. E você não fazer isso, isso e isso. Um dia foi suficiente. E até hoje o sol está fazendo o curso dele. Aí eu lhe pergunto: se um dia Deus falou para o sol e até hoje o sol faz a marcha dele, até hoje, quando Deus olha para você em Romanos 6, verso 14, dizendo assim: o pecado não vai ter domínio sobre você. Se você recebe essa palavra como sendo para você, você acha que a mesma palavra que mantém o sol lá em cima não vai te manter livre do pecado? É o mesmo poder. Por isso que Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Porque você olha para o céu e vê: gente, tudo que Deus falou em Gênesis se cumpre perfeitamente até hoje. O ser humano cria bomba atômica, o ser humano cria um monte de gases de efeito estufa, o ser humano cria o que for, mas a palavra disse: é assim, é assim. O ser humano está destruindo a terra. O ser humano, ele acaba com tudo. Os homens acabam com as árvores, deixa lugares desertificados, mas a palavra disse: enquanto durar céu e terra, vai ter agricultura. A terra vai brotar. Pronto. Você entende o poder da palavra de Deus? Então aquela lei que antes você olhava como sendo algo externo a você, você vai começar a literalmente, como Jeremias disse: achadas as tuas palavras, eu as comi. Agora tudo muda, você vai ter uma nova comunhão com a palavra, porque você está entendendo que aquelas histórias que antes parecia que era só história para criança, Jesus curou o leproso, você está entendendo que o que Jesus falou para o leproso, ele estava falando para você individualmente. Então, você começa a ver que, vou dar um exemplo: Senhor, como é que eu venço esses pecados? Toda a sua vitória já está garantida na palavra.
Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você seja uma pessoa que não consegue se conter o volume da voz. Digamos que você está numa situação, a pessoa começa a falar coisa que você não está concordando, você começa a gritar. Aí você diz, Senhor, como é que eu vou vencer isso, Senhor? Porque Jesus não gritava com as pessoas, isso é óbvio. Mas, Senhor, onde é que eu encontro na Bíblia alguma coisa para me fazer vencer? Primeira coisa, jejum e oração, primeira coisa. Comunhão com a palavra. Agora, quando você vai para Efésios, abra por favor Efésios, capítulo 4. Então agora existe uma nova forma de olhar para a Bíblia, que não mais é aquela velha forma. Veja só Efésios, veja como a sua leitura da Bíblia muda, e veja como você vai sentir mais desejo pela Bíblia. Por quê? Porque veja só, Efésios capítulo 4, verso 29. Vamos ler aqui. Efésios 4, 29 fala assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover para edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Verso 31, toda amargura e ira, você é uma pessoa que se ira facilmente? Olha o que a palavra está dizendo, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes você lia isso aqui e você dizia, aí tá vendo? Como as pessoas falam normalmente pro jovem, né? Ei menino, você é cristão, você não pode estar fazendo esse tipo de coisa não. Por quê? A gente olhava para a Bíblia e pensava que a Bíblia dava a regra e você fazia por você mesmo. Só que quando você entende que a palavra é criativa, quando Deus olha para você e fala assim, ó, toda a amargura de você, toda a sua ira, toda a sua cólera, seja tirada de você. Se você entende que a palavra cria o que ela diz, qual vai ser a sua posição diante da palavra? Amém, Senhor, faça em teu servo segundo a sua palavra. E se você começa a ter comunhão com a palavra, a própria palavra começa a remover todo aquele câncer de pecado. Você entende que glorioso isso? Viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você começa a entender que a Bíblia não é um livro de histórias. Jesus, quando João terminou, olha só, João capítulo 20, vamos abrir aqui. Você vê que a Bíblia é um livro vivo então. Então tem muito mais coisa para a gente ver na palavra de Deus do que apenas, isso aqui é uma história que aconteceu no passado, mas não. Olha só, João capítulo 20, verso 30. João 20, verso 30 e 31, diz assim, ó. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora preste atenção no verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo você tenha o quê? Vida. Então a Bíblia está dizendo que os milagres foram relatados para que você tivesse o quê? Conhecimento da Bíblia? Conhecimento de que Jesus foi um homem muito bom no passado? Conhecimento de que Jesus gostava de curar? Não. Está relatado o milagre para que você tenha vida. Como assim ter a vida? Olha, então, ter vida significa que a mesma palavra que Jesus deu para qualquer pessoa que ele curou, é para você ter vida. Jesus se direcionava a você também. Outro exemplo, Lucas capítulo 8, verso 48, mais ou menos ali. Chega uma mulher que padecia de fluxo de sangue há vários anos. Mas ela vai até Jesus, toca em Jesus, e Jesus fala assim, ó, alguém me tocou. Aí os discípulos, mas mestre, um monte de gente está aqui ao seu redor, né, lhe cutucando, cotovelando, como é que o senhor disse que alguém te tocou? Aí Jesus falou assim, ó, eu bem sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. A palavra poder ali, queridos, é a mesma palavra traduzida para dinamite. Imagine aí. Dinamite. É como se Jesus falasse assim, ó, de mim saiu uma dinamite de poder. E o que é que aquela mulher fez para alcançar a vida? Ela foi até Jesus. Ela creu em Jesus. E quando ela teve comunhão com Jesus, se aproximou de Jesus, o que é que aconteceu? Veio vida para ela. O que Jesus está me ensinando e te ensinando com isso? Hoje o que mais tem são pessoas acotovelando Jesus. Pessoas indo para a igreja. Pessoas ouvindo pregações.
mas poucos são os que verdadeiramente vão a Jesus para alcançar vida, para ter comunhão com Deus, para ter a vida que vem de Deus. Quantos de nós, meus amados, passamos pelo menos 30 minutos de oração por dia? A gente se pergunta, mas Senhor, por que eu não consigo vencer? Nós não temos muitas vezes vida com Deus. Nós deixamos Deus. Eu vou para a igreja durante a semana, vou para a igreja aos sábados, aos domingos, e durante o meu dia eu faço meu devocional. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que nós vamos passar por um tempo de angústia como nunca houve. Quando você vai para o livro Grande Conflito, a Bíblia apresenta a história de alguns homens como John Knox, John Royce, Wycliffe, Lutero. Lutero, meus amados, ele dizia assim, olha, hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso orar pelo menos 3 horas para dar conta de fazer tudo. Como é que a gente faz hoje? Não, hoje eu tenho muita coisa para fazer, hoje não dá para orar tanto. Nós não temos mais substância espiritual. Aí eu lhe pergunto, Lutero, ele orava 3 horas por dia, porque diante dele, ele tinha que defrontar o quê? A igreja de Roma no seu auge, na Idade Média. Agora eu lhe pergunto, eu e você, com 5 minutos de oração por dia, a gente vai conseguir defrontar um tempo de angústia que o mundo nunca viu? Se a gente não consegue defrontar uma pessoa que fala mal e a gente já está falando coisa, a gente vai defrontar quando todos os poderes da terra estiverem contra nós? Se eu já estou murmurando com Deus porque falta isso, falta aquilo, Senhor, porque igual o povo no deserto, você acha que no tempo da angústia, quando toda a proteção terrena lhe for tirada, você não vai murmurar? O espírito de profecias, queridos, diz que aqueles que não têm uma consagração profunda com Deus, todos eles vão cair no tempo de angústia. Ela chega a dizer no livro Eventos Finais que até os leitores superficiais, ou seja, aqueles que têm a oportunidade de estar ali com Deus, estudando a palavra, se enchendo da palavra, mas muitas vezes perdem tempo com outras coisas, ela diz assim, todos esses cairão no tempo de angústia. Então, se nós somos cristãos, existe um dito que diz assim, ou é 8 ou é 80. Se eu escolhi viver com Cristo, eu vou viver com Cristo. Eu não vou viver com Cristo e metade com o diabo. Eu não vou viver metade do meu dia com o diabo e metade do dia com Cristo. Eu vou viver o meu dia inteiro com Cristo. Eu vou fazer com que meu joelho crie calos. Passar horas com Deus ali na oração. O Espírito de Profecia fala que a gente deveria passar pelo menos 1 hora meditando na vida de Cristo. Quando é que a gente faz isso? Por que tantas vezes a gente faz 10 dias de poder, não sei quantos dias de poder, faz várias programações, mas por que o poder não desce? Por que a gente vê muitas vezes a igreja ainda fraca, sem virtude? Por quê, queridos? Falta tempo, consagração. Por isso que Jesus enviou para a igreja adventista uma mensagem em 1888. A mensagem era tão poderosa, queridos, Ellen White estava viva quando ela viu aquilo, que havia pessoas, vocês vão ler, se vocês pesquisarem assim, cheguem no YouTube hoje em casa e bota assim, Gotas da Chuva Serôdia, Ron Duffield. Coloca assim no YouTube, Gotas da Chuva Serôdia, 1888, pode botar assim. Você vai ver uma palestra ali de um pastor adventista, ele falando sobre o que aconteceu nos reavivamentos de 1888 a 1892 na igreja adventista. Quando Deus enviou 2 pastores chamados Jones e Wagner para trazer uma mensagem muito poderosa para a igreja. Sabe o que acontecia? Eu vou dar um exemplo de uma das coisas que vocês vão ver no vídeo. Tinha um homem que ele, na adolescência, perdeu os olhos. Ele não tinha nem a bola do olho, era um buraco. Só que ele ficou sabendo que o alto clamor já tinha começado, porque Ellen White falou que o alto clamor começou em 88, quando Deus começou a revelar a justiça de Cristo, a mensagem para os adventistas. Porque a mensagem de 88, queridos, faz com que os adventistas tenham tanto poder espiritual que eles vão pregar essa mensagem e milhares vão se converter em um dia só. Mas poucos adventistas conhecem essa mensagem. E Ellen White fala que as igrejas estão perecendo pela falta dessa mensagem, que traz Cristo vivo para a alma. Certa vez estavam lá, eles estavam pregando, e aí um homem que não tinha os 2 olhos, quando ele começou a ouvir a mensagem, queridos, vocês vão ver lá o testemunho, não vou contar tudo não, mas no final de tudo, eram 2 buracos que tinham nos olhos dele. Começou a brotar olho do nada.
O homem voltou a enxergar, sem ter olhos. Os olhos tinham sido removidos, eram 2 buracos. Simplesmente criou. E aí levaram ele para os cientistas e falaram assim: olha, a gente não sabe explicar isso porque a gente nunca viu isso. Porque uma coisa é você ter os olhos e não enxergar bem, outra coisa é você não ter olho. Como aconteceu também pessoas que não tinham metade da perna e a perna voltar para o lugar. Então, essas manifestações que aconteciam eram manifestações externas do que Cristo pode fazer em sua vida internamente. Amém. Queridos, há uma fonte de poder muito grande para a igreja adventista do sétimo dia. O poder está na palavra de Deus, mas nós precisamos experimentar esse poder. Estudem, queridos. Claro que não dá tempo de a gente dissecar toda a mensagem de 88, é muita coisa. Mas chegue em casa hoje, se propõe a estudar a mensagem de 88, comprar os livros que trazem essa poderosa mensagem. Estudo sobre fé, vivendo pela fé, a mensagem do terceiro anjo de 1893. Se propõe a estudar e você vai ver que existe muito poder. Eu poderia passar a noite aqui contando vários testemunhos para vocês de coisas que eu tenho vivido a partir dessa mensagem. Mas eu tenho certeza que vocês vão viver coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. E claro, à medida que você vai tendo experiências com Deus, o próprio Espírito Santo, o que nós mais precisamos, queridos, é sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Desde que eu conheci essa mensagem, eu posso dizer isso com toda sinceridade para vocês. Eu não consigo, eu estou sendo bem sincero para vocês, eu não consigo passar um dia sem orar no mínimo 1 hora por dia. No mínimo. No mínimo. Eu não consigo, simplesmente não dá. Quanto mais, ainda mais quando eu tenho tempo, pode passar 1, 2, 3 horas, eu não estou nem aí. Eu estou dentro do Santíssimo. Sabe o que vem na minha mente? Olha, Jesus subiu para o lugar santo no ano 31. Ele só abriu a porta do Santíssimo em 1844. Agora pare para pensar. Imagine que você vê a irmã vai ter aniversário. Aí você tem um presente que você está ansioso para dar para ela. Aí Deus fala assim: olha, por mais que você queira dar o presente para ela, só daqui a 1800 anos você vai poder dar esse presente. Como é que você ficaria? Mas isso é maravilhoso, esse presente aqui é muito bom. Vai ter que esperar 1000 anos para dar. Como você acha que Jesus se sentia? Será que Jesus ficava feliz em ter que demorar tanto tempo? Aí eu lhe pergunto, Jesus já entrou no Santíssimo. A porta está aberta. O caminho está aberto. O acesso é direto para o trono da graça. Você não precisa de seres humanos. Qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora, o trono está aberto. Quem está se aproveitando disso? Então na minha mente todos os dias vem, não, demorou 1000 anos para Jesus abrir isso aqui para mim. Eu tenho que aproveitar. Eu tenho que clamar as promessas. Eu preciso estar com as Escrituras. Eu preciso compreender a palavra de Deus. Isso aqui é poder, queridos. Nós precisamos do Espírito Santo, queridos. Essas coisas precisam acontecer novamente. As coisas que aconteceram no passado têm que acontecer de novo. E quanto mais você vai se familiarizando com a voz de Deus na palavra, você vai se familiarizando com a voz do Espírito Santo. Quantas coisas Deus tem me feito experimentar, coisas poderosas da palavra dele. Mas exige tempo. Você precisa tirar no mínimo pelo menos 2 horas por dia para Deus, no mínimo. Ou você acha que você vai conseguir ser uma pessoa espiritual com 15 minutos? Você disse que ia passar a eternidade ao lado de Jesus e não passa 15 minutos com ele no dia? Como isso? A conta não bate. Você percebe que a conta não fecha? Eu digo que eu quero passar a eternidade do lado dele. E ele disse, olha, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não falou, vai ter a vida eterna quando eu voltar. Está escrito, tem, é algo presente. Você não precisa esperar chegar na nova terra para desfrutar a vida ao lado de Jesus. Então, se você crê que você tem a vida eterna, como é que você vai passar a eternidade com Jesus se você não passa com ele 10 minutos aqui, meia hora com ele? Não faz sentido. Jesus quer ter você hoje.
Percebe? O céu é onde Jesus está. E Jesus está aqui, queridos. Amém. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, eu digo para vocês uma coisa. A melhor coisa, eu digo que eu encontrei o sentido da vida. O sentido da vida é uma vida com Cristo. A melhor coisa é você ouvir o Espírito Santo por meio da palavra. O Espírito de profecia fala que a palavra de Deus é a voz audível do Criador para nós. Então, quanto mais você se familiariza com a palavra, vai acontecer situações no seu dia que você muitas vezes não vai ter ali, digamos, um verso específico para aquilo, mas o Espírito Santo vai te dar o entendimento. Vou te dar um exemplo. Lázaro. Vou te dar um exemplo muito claro na Bíblia e vou falar o que aconteceu comigo esses dias, para a gente fechar. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, pergunta, tinha alguma profecia no Antigo Testamento de que Lázaro ressuscitaria? Não. Tinha lá específico, um dia o Messias virá e ressuscitará o seu melhor amigo. Está escrito em algum lugar do Antigo Testamento? Não. Mas existem princípios gerais no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 26, ele fala, vossos mortos vão ressuscitar. Eu vou trazer eles de volta da sepultura. Então, era um princípio geral. Tem outros versos também, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não é o Deus de mortos, mas de vivos. Tem vários versículos na Bíblia que mostram sobre ressurreição, mas não tem um versículo que fala que Lázaro ressuscitaria. Mas Jesus era cheio do Espírito, era ou não era? Então, como ele estava familiarizado com a voz de Deus na Bíblia, o Espírito Santo poderia falar livremente ao coração de Jesus, ele ia entender. Então, quando Lázaro morreu, o Espírito Santo disse a Jesus, vá porque ele vai ressuscitar. E se você for reparar, Jesus em João capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro, olha só, antes de ressuscitar Lázaro, ele falou, graças te dou, ó Pai, porque me ouviste. Ele poderia dizer assim, ó, peraí, como eu não sei se Lázaro vai ressuscitar, né? Eu posso dizer assim, seja feita a tua vontade, se não ressuscitar, pelo menos eu fico de fora, né? Ah, foi Deus que não quis fazer, não foi minha falta de fé. Mas Jesus sabia a vontade de Deus, então ele falou, graças te dou, ó Pai, sai para fora, Lázaro. Por quê? Porque o Espírito Santo falou antes que essa era a vontade de Deus. Quantas vezes vai acontecer isso com você? Quando você se familiariza com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Quantas vezes, queridos, há pessoas enfermas em nosso meio, por exemplo. Pessoas com doenças, pessoas que pedem orações, às vezes pessoas que estão próximas da morte. Como que a gente vai saber qual é a vontade de Deus para aquela pessoa? Vou dar um exemplo. No livro, eu acho que Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. A irmã White conta a história de um homem que ele estava prestes a morrer e ele pediu oração. Ora por mim, por favor, eu estou prestes a morrer. Aí a Ellen White foi orar por ele. Acho que foi ela, Tiago White, mais algumas pessoas. Quando eles foram começar a orar, Jesus disse, não ore. Não ore, porque eu não vou realizar milagre nenhum. Aí Jesus foi e revelou para ela que aquele homem andava em pecado sexual e que se ele curasse aquele homem, ele voltaria para a sua vida degradada e difamaria ainda mais o nome do Criador. Então Jesus disse, não ore. Forte isso, né? Mas vai haver pessoas que você vai orar e o Espírito Santo vai lhe dizer, pode orar porque eu vou operar a cura. Mas Ellen White fala que quando, estou citando a questão de enfermos, que é uma das vertentes, né? Quando você vai orar por alguém que está enfermo, ela fala que quem ora deve ter fé, e ela diz também dos métodos naturais. Você usar, por exemplo, uma argila, você usar os remédios naturais, ela diz que não é contrário à fé, você pode utilizar. Mas quando você vai operar uma cura, por exemplo, sei lá, vai fazer uma ministração, oração, a pessoa que está ministrando a cura tem que orar e crer, e quem está recebendo a cura também deve crer, também deve ter fé. Recentemente aconteceu isso comigo. Deu mais ou menos 6 horas da tarde, o Espírito Santo colocou no meu coração. Começa a orar. Aí eu me ajoelhei para orar. Quando eu botei meu joelho no chão, segundos depois meu celular tocou. Aí era uma irmã que estava desesperada. Porque uma pessoa da família dela estava com um problema no pulmão. O pulmão, não sei se encolheu, eu não lembro exatamente o que foi que teve. Deu um problema lá que não estava expandindo a caixa torácica. Só que não dava tempo de chegar no hospital. E aí o que acontece? Ela falou que essa pessoa que estava assim, nos últimos suspiros dela, ela falou assim,
ela se lembrou de uma pregação que assistiu minha não sei quando. Essa pessoa que estava enferma. E sem conseguir nem respirar, ela falou assim, por favor, liga para ele. Lembrou de mim do nada. Liga para ele, por favor, e tal. Foi o Espírito Santo que falou aquilo para o coração dele. Por quê? Quando essa moça me ligou, imagine, de repente você está orando e do nada alguém liga nessa situação. O que você tem que fazer? Ir orar direto pela pessoa? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Perguntar ao Espírito Santo qual é a vontade dele. Essa é a primeira coisa que você fazer. Eu estou usando questão de enfermidade, mas isso é em qualquer área da vida, ok? Então, quando eu perguntei ao Senhor, o Senhor disse, pode orar. Queridos, a gente orou por aquela pessoa. Quando terminou a oração, a pessoa voltou a respirar. E a pessoa perguntou assim, você está bem? Ela falou, tô. A oração teve poder. Mas o poder não estava em quem estava orando. O poder está na palavra, queridos. A mesma palavra que disse isso há anos atrás, continua tendo poder hoje. Agora, o que vai delimitar se isso vai sair da letra para a sua realidade, quem faz esse intermédio é a fé. A fé é que tira do texto e traz para a realidade. O que é fé? É crer que a palavra cria o que ela diz. Então, se o Espírito Santo coloca na sua mente que seus pecados estão perdoados, e você crê que Ele pode operar um milagre na sua vida, continue crendo, mesmo que demore. Ellen White fala que muitas vezes Deus pode retardar a resposta da oração para provar até onde você vai com a sua fé. Como Jesus fez em Mateus 15. A mulher cananeia saiu lá do outro lado, lá, e veio até Jesus, porque disseram que Jesus curava, Jesus fazia milagres. E então ela chegou até Jesus e falou assim, Senhor, minha filha está enferma, por favor me ajude. Jesus aí, ó, nem tchum. Na Bahia tem essa frase, nem tchum. Jesus continuou andando como se não tivesse ninguém clamando ali, ó. Aí quando você vai para o Desejar de Todas as Nações, ali diz que ele fez isso de propósito. Ele quis dar a parecer que ele também participava do preconceito judaico, porque os judeus, eles tinham preconceito com as outras nações. E os judeus chamavam as outras nações de cachorros, realmente. Aí Jesus continuou andando como se nem tivesse nem aí para ela. Ela, Senhor, por favor, me ajuda. Aí ele continua andando, né? Aí quando os discípulos viram que aquela mulher, parecia que Jesus não estava nem aí para ela, aí eles falam, Senhor, despede essa mulher, porque vem atrás da gente gritando, que chatice. Jesus aí vira para ela e fala assim, ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ela continua, Senhor, por favor. Aí Jesus fala assim, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ó, ela poderia ter dito o quê? Pô, eu saio da minha casa, ando quilômetros para vir te buscar, porque disseram que Jesus curava, e você me trata dessa forma? Eu vou embora. Poderia ou não poderia? Ela não poderia ter orgulho ferido, mas Jesus fez aquilo justamente para provar a fé daquela mulher. E ela mostrou que não havia orgulho em seu coração. Porque se houvesse orgulho, ela diria, você está me chamando de cachorro? Você sabe quem eu sou? Eu sou uma mãe de família. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o eu. Mas não, ela disse, não, Senhor. Se o Senhor disse, é isso mesmo. Se só tiver migalha, eu estou disposto a receber a migalha. Aí Jesus disse, ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito segundo a sua fé. Pronto. E para mim, para você, ele faz a mesma coisa. Ele diz, você é miserável, pobre, cego e nu. Qual é a nossa resposta para ele? Sim, Senhor. Se o Senhor está dizendo que eu sou isso, Senhor. Me ajude, então, na minha cegueira. Se eu sou nu, como o Senhor está dizendo, eu aceito isso. Me dá as suas vestes, Senhor, por favor. Se nós aceitamos o que Jesus disse que nós somos, aí haverá transformação. Precisamos da fé verdadeira, queridos. Precisamos compreender o que é fé. Por isso que eu digo, estudem a mensagem de 1888. Comprem o livro Estudo sobre Fé, Vivendo pela Fé. Os livros da editora Missionários, está tudo aí, está tudo traduzido para o Brasil, queridos. Esses livros não tinham no Brasil, agora já tem. E que Deus nos abençoe a diariamente termos vida, que a palavra de Deus deixe de ser apenas isso aqui é uma história de... Não, isso aqui é a palavra do Deus vivo para mim. Deus está falando individualmente para mim, e a fé vai pegar
tirar o texto, ela vai sair do texto e vai entrar em mim. E vai operar toda a mudança necessária. Há muitos testemunhos, como eu falei para vocês, mas eu creio que esses que o Espírito Santo colocou em minha mente já mostram a realidade da fé. A realidade da fé. Então que Deus nos ajude a que a gente possa ter uma fé cada vez maior. Entender o que é fé de verdade. Ter comunhão com a palavra. Sermos cheios do Espírito. No livro Vivendo pelo Espírito fala que aquele que é cheio do Espírito é cheio da palavra. Precisamos aprender com o Espírito Santo diariamente. E a promessa é, serão todos ensinados por Deus. Deus está disposto a ensinar a cada um de nós aqui. E que Deus crie um reavivamento na sua igreja. Já pensou um reavivamento de oração, queridos? Os irmãos se unindo para orar pelo menos 1 hora em prol da igreja. Em prol da consagração individual. Ah, o irmão está com problema, vamos orar. Círculo de oração na igreja. Ah, meus irmãos, mas Deus é maravilhoso demais. Nós temos um círculo de oração lá onde eu moro. E Deus opera poderosamente quando o povo dele clama, queridos. Façam isso. Junta um povo para estudar a mensagem de 88 aqui na igreja. Fazer círculo de oração, intercessão. Ó, glória a Deus. Quem não vem para o círculo de oração, não vem para o círculo de oração, meu irmão. Aumenta o tempo do círculo de oração. Porque, meus amados, o tempo está acabando. A porta da graça está para fechar. O anjo do selamento está finalizando sua obra, queridos. Você consegue imaginar o anjo do selamento chegando na sua casa, olhando para você e dizendo assim, não, isso aqui não posso selar não, vou passar direto. E ele não volta nunca mais. Que Deus cele a testa de cada um de nós que estamos aqui. Que haja um grande reavivamento na igreja de Deus. Eu creio, queridos, que Deus, Ele está operando grandemente na sua igreja. Que Deus, Ele opere verdadeiramente tudo que foi dito aqui, que tem entrado como uma ponta de diamante no coração de cada um que está aqui. E que fique cravado para sempre. Porque tudo que eu falei para vocês aqui, nada na minha vida está fora do que eu falei. Eu estou apenas compartilhando com vocês o que o Espírito Santo tem me ensinado. As experiências que Ele tem me dado. E eu creio que Deus está disposto a fazer maravilhas pelo seu povo nesses últimos dias. Deus é muito maravilhoso, queridos. Deus é muito maravilhoso. E que o Espírito Santo conduza a vida de cada um de nós que estamos aqui. E que os nossos cultos, cada vez mais, tenham mais e mais fervor. Mais e mais vida. É isso que nós precisamos. Precisamos enxergar o texto vivo. E não mais uma história que eu vou para a igreja, ouço uma história ali, achei bonito, vou para casa e continuo no mesmo jeito. Não! Eu preciso de vida. Eu preciso ter vida espiritual. Eu preciso que o Espírito Santo desça sobre mim como grandes correntes. Eu preciso que se cumpra na minha vida quando a Bíblia diz assim, ó, Zacarias capítulo 10, pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia, sim ao Senhor que faz relâmpagos, e Ele vos dará chuvas abundantes, e a cada um erva no seu campo. Então a Bíblia diz que se você pede chuva no tempo da chuva serôdia, Ele dá chuvas abundantes. Detalhe, o Espírito de profecia diz que a chuva serôdia está caindo desde 1888. Nós já estamos no tempo da chuva serôdia, meus amados. Testemunhos para Ministros, página 507, ela diz assim, ó, pode haver pessoas do meu lado recebendo a chuva serôdia e eu não estou vendo nem recebendo. Por quê? Porque muitos estão olhando para a chuva serôdia como estando no futuro. As pessoas não perceberam ainda que há 2 fases da chuva serôdia. A primeira fase é o ensino da justiça, a mensagem da justiça de Cristo. E depois vem a operação de maravilhas, que é aquele momento que a gente vai sair pregando, que as pessoas vão se converter em um dia só. Mas hoje, a chuva está caindo como forma de ensino, para você entender o que é justificação pela fé, para você entender como ser cheio do Espírito, como transbordar do Espírito Santo. É para isso que a chuva está caindo hoje. E se eu e você negligenciarmos isso, essa chuva, quando chegar o momento de levar a mensagem com poder, nós vamos ficar do lado de fora. Queridos, eu já vi cada coisa. Meus amigos, quando a gente começou a conhecer essas mensagens, eram jovens de 13, 14 anos, 15, 16. Toda semana era vigília, a noite inteira. Entre nós.
nós víamos coisas surreais acontecendo. 13, 14... Tinha meninos de 13 anos, eu já vi isso com meus olhos. Os meninos de 13 anos orando, e aí toda semana a gente estudando essas mensagens, orando. Aí os meninos chegavam para pregar na igreja e falavam assim, como é que pode 13 anos com... Não, tem uma coisa errada. Como é que esse menino está pregando dessa forma, com tanto poder, com 13 anos de idade? Mas isso não é um cumprimento profético? Ellen White disse que nos últimos dias, crianças e adolescentes pregariam e fariam com que o povo ficasse atônito pelo poder do Espírito Santo que desce sobre os jovens. Às vezes as pessoas olham para os jovens e pensam assim, jovem quer ficar mesmo na farra, jovem não tem muitas coisas com as coisas de Deus. Não, queridos. Sabe por que muitas vezes os jovens não se interessam pelas coisas da igreja? Porque eles nunca viram vida. Porque muitas vezes a gente prega o evangelho restritivo para o jovem. Não pode, não faça, não faça. Mas não foi mostrado para o jovem o poder que existe na palavra. Quando o jovem começa a ver poder em Cristo, começa a conhecer Cristo, não tem como não almejar Cristo. Eu tive uma experiência dessa ano passado. Eu fui participar de um congresso em Pernambuco. No início do congresso chega uma mãe. A mãe chega para mim e fala assim, meu irmão, me ajude. Eu falei, o que foi, minha irmã? Me ajude porque eu vim com minha filha para esse congresso. A filha era adventista. Mas minha filha disse assim, isso aqui é chato. Eu não quero participar disso aqui não. E a mãe começou a ficar aflita. Me ajude, meu irmão. Eu podia ajudar em alguma coisa? Não, mas havia um Deus no céu que podia. Então eu fiz, não, minha irmã, fique tranquila. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Então eu falei com ela ali e deixei. E aí foi quando chegou, acho que foi numa segunda-feira, o Espírito Santo falou assim, hoje você vai falar só testemunhos no final. Eu falei, tudo bem. Aí quando fiz a pregação no final, eu falei assim para eles, essa parte agora dá um pause na gravação, porque eu só vou contar um monte de testemunhos aqui. Vocês estavam lá, não foi? Jonathan estava lá, Jonathan e Yuná. Aí eu falei assim, só vou contar testemunhos de coisas que eu vejo com os meus olhos do poder de Deus. E eu comecei a contar, meu irmão, uma coisa atrás da outra. Hoje já teria muito mais coisa para contar. Aí eu cheguei e comecei a contar. No final, a mãe chega para mim. Ela chegou na minha frente. Quando ela começar a falar, ela começou a chorar e saiu. Aí eu falei, não falou nada para mim, só chorando. Tudo bem. Aí depois outra pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você viu aquela irmã ali e tal? Aí eu falei, não, o que foi? Ela estava chorando, dando testemunho ali porque a filha dela. No final falou assim, mãe, eu quero viver essas coisas. A mãe começou a chorar porque a filha estava na igreja todos esses anos, mas ela nunca tinha enxergado que há poder em Cristo. Meus irmãos, Cristo não está na tumba. Cristo ressuscitou. Não foi isso que os anjos disseram? A quem buscais? Ele não está aqui. Ele não está morto. Ele vive. Ele está vivo. Então, se ele está vivo, o mesmo Cristo que fez aquilo na Galileia, vai fazer por a gente hoje. Aquele mesmo Cristo que quando começou a pregar em Lucas 24, os homens falaram assim, porventura não nos ardia o coração quando ele falava aquelas coisas? O mesmo Cristo está disposto a viver em mim e você hoje. A mensagem da justiça de Cristo, o final dela é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, o próprio Jesus, o Jesus da Galileia, o Jesus de Nazaré, morando em mim, fazendo as obras em mim. Isso é a mensagem, queridos. Assim como Jesus falava, não sou eu quem faço as obras, o Pai que está em mim é quem faz. Da mesma forma é nós hoje. Não sou eu quem faço, não sou eu quem prego. Cristo que está em mim é quem está fazendo a obra. Esse é o mistério do Evangelho que se cumpre na nossa vida. Queridos, em nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer uma oração agora e eu vou pedir a Deus que a igreja, essa igreja aqui, todos vocês que estão aqui, sejam revestidos de poder do Espírito Santo. Para que vocês tenham ânimo, vigor e virtude diante de Deus. Porque, queridos, uma coisa que Deus me falou esses dias, inclusive esse é o título de uma das palestras que eu vou fazer agora na Campal, que vai começar amanhã. Eu estava andando, quando eu passei por uma ponte, veio uma voz assim no meu ouvido. Antes do alto clamor, deve haver o clamor alto. Sabe o que isso significa? Antes de você pregar com poder, de clamar aos homens, você deve clamar a Deus primeiro. Você deve ter poder com Deus primeiro.
Você não precisa se preocupar em falar de Deus para as pessoas. Fique na presença e depois deixe o próprio Deus falar dele mesmo através de você. É isso. Louvado seja Deus. Meu coração arde, meu irmão. Só em falar essas coisas aqui, meu coração já está ardendo. Porque isso é vida. Isso é verdade. Isso aqui não é mentira. Isso aqui não é conto da carochinha. Isso aqui não é história para criança dormir. Isso aqui foi escrito para que eu tivesse vida. Isso aqui foi escrito para que o jovem pregue e o seu rosto resplandeça. É para isso que está escrita essa palavra. Deus seja louvado, queridos. Eu fico tão empolgado, porque a melhor coisa que existe é o senso de você estar na presença de Deus, clamar pelo sangue de Cristo e ter a certeza que você está perdoado em Cristo Jesus e que o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Não há coisa melhor. Não há. Se você for para a Bíblia, em Eclesiastes 2, você vai ver um homem que teve tudo. Ele fala, tive casas, tive carros, tive riquezas, tive fama, tive mulheres, tive tudo. E no final ele disse o quê? Tudo era vaidade. Nada encheu ele. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão fez jardins, fez pomares, tudo que ele falou assim, ó, tudo que o coração humano deseja, não me neguei a nada. Fez tudo. No final, qual foi o resultado? Vaidade pura. Não me encheu. Mas um dia na presença de Deus vale mais do que tudo isso. A alegria da presença, o reino de Deus está escrito na palavra. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Existe alegria, queridos, mas a alegria está no Espírito Santo. Existe paz, mas é uma paz no Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. O mundo te dá paz através de circunstâncias. O mundo muitas vezes te pede coisas em troca da paz. Jesus diz, não, minha paz é de graça. Só receba o Espírito Santo a cada dia e você vai ver o que é paz. O que é alegria. O que é a pessoa olhar no seu semblante e ver Cristo. Não há coisa melhor, queridos. Não há coisa melhor. Deus seja louvado. Eu passaria a noite toda com vocês aqui. Só vou ter um dia com vocês, eu ficaria até meia-noite aqui só falando coisas com vocês. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para nossas casas. E ainda hoje, coloque seu joelho no chão e diga, Senhor, restaura a minha vida contigo. Eu quero, Senhor, passar pelo menos 30 minutos, Senhor, diante do Senhor, diante da sua palavra. Eu queria ter tempo para mostrar para vocês como é que faz a oração no Espírito Santo. Você já viu a Bíblia dizer que nós devemos orar no Espírito Santo? Como é que ora no Espírito Santo? Vai ficar gravado, vou falar sobre isso na Campal, que a gente vai fazer amanhã. Vou fazer uma pregação sobre isso. Como orar no Espírito Santo. Nós precisamos aprender essas coisas, meus amigos. Precisamos dessas coisas. Mas eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui já está sendo cravado nos corações. Tem um texto que a irmã White fala, eu só posso falar aos ouvidos, mas Deus pode falar ao coração. E é isso que acontece hoje. Eu só posso falar para o ouvido de vocês, mas há alguém que está dentro de vocês, que está cravando essas palavras no seu coração, que é o Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Vamos fazer uma oração então, para finalizar? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa nessa noite, de ouvirmos uma palavra que não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a plena certeza de que o Espírito Santo está vivo. O Espírito Santo mora dentro de nós. E nessa noite nós queremos clamar, Senhor, a promessa que está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Também está escrito na sua palavra, Senhor: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. Por isso pedimos em nome de Jesus, Senhor, cria um reavivamento na sua igreja, Senhor. Senhor, nós te suplicamos, Senhor, que a espada do Espírito desça, Senhor, banhada com os raios de luz do céu, Senhor. Pai querido, nós te clamamos, Senhor. Ressuscita, Pai. Ressuscita os ossos secos, Senhor.
Senhor, traz vida espiritual. Nós clamamos, Senhor, ao Espírito Santo nessa noite, Senhor. Remove, Senhor, toda a obra do maligno em nossas vidas, meu Deus. Senhor, cria em nós um novo coração, Senhor, nessa noite. Pai amado, nós queremos ser cheios do Espírito, Pai amado. Queremos proclamar essa verdade com poder, Senhor. Há bilhões de pessoas nesse mundo que nunca ouviram falar de Jesus, mas que se cumpra em nós o que o Espírito de profecia diz, quando diz que os servos de Deus sairão de um lado para o outro, com o rosto resplandecendo de santa consagração. Senhor, que isso se cumpra na vida de cada pessoa que está aqui de joelhos nesse momento. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos reunidos nessa noite, e que a Tua igreja avance, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que a mensagem da justiça de Cristo seja plenamente entendida, Senhor, pela Sua igreja, e que haja, Pai, um reavivamento nunca antes visto nesse mundo. Pai, nós te pedimos isso no poderoso nome do nosso Senhor Jesus, e te agradecemos agora, neste nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Foi um privilégio muito grande. Quem tiver o desejo, eu tenho um canal no YouTube onde eu pego esses livros da Mensagem 88 e vou estudando capítulo por capítulo. O nome do canal é Justifica-me, justifica.me. Quem quiser estudar mais pode dar uma olhada lá. E pela graça de Jesus foi um privilégio estar com vocês. Que Deus nos abençoe. Se nós não estivermos juntos fisicamente, que em nome de Jesus, quando o anjo do selamento passar, todos aqui sejam selados e que a gente possa se encontrar em breve, debaixo daquela grande árvore, que vai de uma ponta a outra assim. Já viu essa citação da irmã White? No livro Visões do Céu. Fala que a árvore começa de um canto do rio e vai até o outro. Que a gente possa se encontrar naquela árvore, em nome de Jesus.